Olá! Nessa aula vamos tratar de unidades de medida e conversões. Medir é comparar algo com um padrão pré-estabelecido. Ao longo da história humana, tivemos diversos tipos de padrões de medidas, muitos deles muito subjetivos e baseados em partes do corpo. A Bíblia, por exemplo, cita cúbitos como unidades de medidas. Um cúbito media a distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Dependendo do braço da pessoa que estava medindo, as medidas saíam diferentes. Ao longo da história, foram desenvolvidos vários padrões mais estáveis. Nessa aula, vamos tratar de padrões do Sistema Internacional, que é o sistema que atualmente utilizamos. A unidade de comprimento do Sistema Internacional é o metro, definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 avos de segundo. A unidade de medida de massa é o quilograma. O padrão é um cilindro de platina iridiada com 1 quilograma depositado no Escritório Internacional de Pesos e Medidas na França. A unidade padrão de tempo é o segundo. Um segundo tem a duração de 9.192.631.770 ciclos de uma determinada radiação de transição do átomo de césio. Dependendo da magnitude da medida a ser feita, é necessário utilizar múltiplos e submúltiplos das unidades básicas. Por exemplo, para medirmos a distância entre duas cidades, é mais prático utilizarmos quilômetros em vez de metros, embora seja possível. Para medirmos a massa de uma pequena quantidade de alguma substância, é mais adequado utilizarmos o grama em vez do quilograma. Há alguns múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. A unidade básica de medida de distância e comprimento, como já vimos, é o metro. O metro tem submúltiplos que são decímetros, centímetros e milímetros, e múltiplos, que são decâmetros, hectômetros e quilômetros. Já nessa tabela percebemos que um decímetro tem 0,1 metros, um centímetro 0,01, ou seja, 1/100º de metro, e um milímetro tem 1/1000 de metro. Já o decâmetro são 10 metros, um hectômetro são 100 metros e um quilômetro 1000 metros. A unidade básica de medida de capacidade é o litro. O litro também tem seus múltiplos e submúltiplos. Assim como as unidades de comprimento, as variações são decimais, ou seja, a cada casa deslocada para a direita, nós temos 1/10 da casa anterior. A cada casa deslocada para a esquerda, temos 10 vezes a anterior. E a unidade de medida de massa. Embora o padrão seja dado em quilogramas, o grama é a unidade básica de medida para massas. Notem que, assim como os dois anteriores, as variações também são decimais, tanto para submúltiplos quanto para múltiplos. Da mesma forma, a cada casa deslocada para a direita, temos 1/10 da anterior, e cada casa deslocada para a esquerda, temos 10 vezes a anterior. Por vezes, é necessário realizar operações com diferentes magnitudes da mesma unidade. Por exemplo, quando precisamos fazer cálculos envolvendo horas e minutos, que são unidades de tempo. Nesse caso, precisamos realizar conversões entre essas unidades, a fim de realizarmos os cálculos. Como eu havia dito, a cada casa que nos deslocamos para a direita, temos 1/10 da anterior. Logo, quando precisamos transformar uma medida que está na unidade de decâmetros para metros, precisamos multiplicar 10 vezes essa medida. E assim também funciona com as outras conversões. Conforme nos deslocamos para a esquerda, as casas aumentam 10 vezes a anterior. Logo, para transformarmos uma unidade que está em centímetros, por exemplo, para decímetros, precisamos dividir a medida por 10. Ou multiplicá-la por 1/10. O mesmo acontece com medidas de capacidade. Para transformarmos unidades que estão à esquerda na tabela para outras que estão à direita na tabela, precisamos multiplicá-las por 10. E para transformarmos unidades que estão à direita para outras que estão à esquerda, a cada casa multiplicamos por 1/10, ou seja, dividimos por 10. Novamente, com as unidades de medida de massa, funciona exatamente da mesma forma. Vamos fazer alguns exemplos de conversões entre múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. Converta 20 metros para milímetros. Vamos utilizar nossa tabela para sabermos como proceder. O milímetro está a 3 casas do metro. Logo, temos que multiplicar por 10 para transformar para decímetros, por 10 para centímetros e por 10 para milímetros. Para transformarmos 20 metros para milímetros, temos que multiplicar esses 20 metros por 10 vezes 10 vezes 10, que é o que está aqui embaixo.
obtendo então 20 vezes 10 ao cubo, que é igual a 20.000. Isso significa que 20 metros tem 20.000 milímetros. Também é muito prático utilizarmos a própria tabela para fazermos essa conversão. Notem que 20 metros são 2 decâmetros e 0 metros. Para obtermos milímetros, basta completarmos as casas da tabela até chegarmos na unidade que queremos. E assim obtemos a nossa resposta. 20 metros equivalem a 20.000 milímetros. Vamos fazer outro exemplo. Converta 2,5 centímetros para hectômetros. Vamos usar novamente a tabela. A cada casa que nos deslocamos para a esquerda, multiplicamos a unidade por 1/10. Saímos do centímetro, vezes 1/10 fomos para decímetros, vezes 1/10 para metros, vezes 1/10 para decâmetro, vezes 1/10 para hectômetro. Para transformarmos 2,5 centímetros para hectômetros, precisamos multiplicar 2,5 por 10 elevado à quarta, obtendo assim 0,00025 hectômetros. Nesse caso, também podemos utilizar a tabela para fazer a conversão. Veja como é simples. Anotamos a medida de 2,5 centímetros na tabela, 2 centímetros e 5 milímetros, e completamos com zeros até chegar na unidade que desejamos, colocando uma vírgula após o zero nessa casa. Diferentemente das outras unidades que tratamos até o momento, o tempo não tem uma base decimal. O tempo tem uma base sexagesimal, pois sabemos que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. Devido a essa base sexagesimal, as conversões de unidades de tempo têm algumas particularidades. Multiplicamos de acordo com a definição básica de dia, por exemplo, que tem 24 horas, de hora, que tem 60 minutos, de minutos, que tem 60 segundos. E conforme nos deslocamos no sentido contrário, da direita para a esquerda, dividimos conforme as unidades correspondentes. De segundo para minuto, dividimos por 60, de minuto para hora, dividimos por 60 e de hora para dia, dividimos por 24. Vamos fazer alguns exemplos de conversões entre unidades de tempo. Vamos converter 45,25 minutos para segundos. Como estamos na casa dos minutos, precisamos então multiplicar por 60 para obtermos a resposta em segundos. Fazendo a multiplicação, chegamos que 45,25 minutos tem 2.715 segundos. Agora vamos transformar 360 segundos para horas. Estamos na casa dos segundos e precisamos chegar nas horas. Multiplicamos então 2 vezes por 1 sobre 60, ou seja, dividimos por 60 2 vezes. Fazendo as operações, obtemos como resultado que 360 segundos tem 1/10 de hora. Mas atenção, como as unidades de tempo não têm base decimal, as frações de tempo à direita da vírgula de separação decimal não correspondem à unidade de tempo da classe inferior à considerada. Por exemplo, 45,25 minutos não corresponde a 45 minutos e 25 segundos. 0,25 minutos não correspondem a 25 segundos. Ele corresponde a 25% ou 25 centésimos de 1 minuto. E 1 minuto tem 60 segundos. Logo, para calcularmos em segundos, precisamos fazer a multiplicação, como havíamos feito anteriormente. 25 centésimos vezes 60, ou seja, 25% de 60, que é o mesmo que 1/4 de 60, que são 15 segundos. Isso vale também para todas as outras conversões de unidades de tempo, pois, como eu havia dito, elas não têm base decimal. Passemos agora para medidas de superfície ou medidas de área. Vamos partir de um exemplo simples, com um quadrado de 1 metro por 1 metro. Nessas condições, sabemos que a área desse quadrado é dada por largura vezes comprimento, ou seja, 1 metro vezes 1 metro, que dá como resultado 1 metro quadrado.
Se quiséssemos fazer a conversão para decímetros quadrados, quantos decímetros quadrados seria a área dessa figura? Quem falou 10 decímetros quadrados errou. Apesar de um metro ter 10 decímetros, quando fazemos a multiplicação, comprimento vezes largura, obtemos como resultado 100 decímetros quadrados. Logo, quando convertemos 1 metro quadrado para decímetros quadrados, temos que multiplicar por 10 ao quadrado. E se a conversão fosse de metros quadrados para centímetros quadrados? Também não seriam 100 centímetros quadrados. Ao colocarmos cada um dos lados do quadrado com 100 centímetros e fazermos a conta, obtemos como resultado 10.000 centímetros quadrados. Notem que multiplicamos também a área obtida em decímetros por 10 ao quadrado e a área obtida em metros por 10 à quarta. Isso acontece porque a cada casa que nos deslocamos para a direita na nossa tabela anterior, porém agora com unidades de área, temos que multiplicar por 10 ao quadrado. E a cada deslocamento que fazemos para a esquerda com relação às conversões, temos que dividir por 10 ao quadrado, ou seja, multiplicarmos por 10 a menos 2. Isso funciona com todas as transformações que fazemos das unidades de medida de área. Conversões entre unidades de medida de volume. Vamos fazer exatamente como fizemos anteriormente. Consideramos um cubo com 1 metro de aresta. O volume desse cubo, então, é dado por largura vezes comprimento vezes altura, ou seja, o volume é dado por 1 metro cúbico. Qual seria o volume desse mesmo cubo em decímetros cúbicos? Não seria 10 decímetros cúbicos. Novamente, fazemos a transformação das medidas das arestas para decímetros. E colocamos novamente na fórmula do volume, obtendo como resultado 1000 decímetros cúbicos. E se a conversão fosse de metros para centímetros? Também não seriam 100 centímetros cúbicos. Fazendo novamente a utilização da fórmula para calcular a conversão, obtemos 1 milhão de centímetros cúbicos. Isso acontece porque quando convertemos uma unidade de medida de volume para outra, a cada casa decimal que nos deslocamos para a direita, na tabela, temos que multiplicar por 10 ao cubo. E a cada casa que nos deslocamos para a esquerda, multiplicamos por 10 a menos 3, ou seja, por 1 sobre 10 ao cubo. Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula!